E agora é a hora da análise da notícia aqui no NTV News. Antes de chamar a Ludmila Bahia para a conversa, a gente tem um VT muito importante do secretário de Saúde, falando sobre alguns cuidados, mesmo após ser infectado pela Covid-19. Vamos assistir. Nós já temos algumas informações e alguns diagnósticos de reinfecção em algumas pessoas, ou seja, isso reforça ainda mais a necessidade de se manter o isolamento, de se manter o distanciamento, se manter os cuidados de uma forma geral. Enquanto nós não tivermos a vacina, tudo é objeto de estudo, tudo é objeto de exame e principalmente de cautela. Eu mesmo, como foi veiculado, eu fui acometido pela Covid, graças a Deus eu me curei, e eu mantenho todos os cuidados, seja próximo das pessoas no trabalho, seja em relação a pessoas da família. Ludmila, boa noite. Venha para a conversa aqui na análise da notícia. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. E agora, nesse momento, para a gente conversar um pouco das notícias que marcam esta segunda-feira. E a gente começou com esse momento da coletiva do secretário de Estado da Saúde, do secretário adjunto de Saúde de Minas Gerais, fazendo um alerta óbvio, mas necessário, porque a impressão que a gente tem, Jéssica, é que muitas pessoas que contraem a Covid-19 se sentem tranquilas após passarem por esse período de inquietação. E aí retomam a normalidade da vida, do que era antes dessa pandemia. E o secretário adjunto falou bem da própria experiência, de como tem levado a vida após a Covid-19, porque os cuidados continuam, até mesmo a gente não sabe o que pode acontecer. Há casos de reinfecção e isso leva, portanto, a todos os cuidados necessários também às pessoas já infectadas, já curadas da Covid-19. Justamente, Ludmila, outra prova disso é que muitas pessoas, depois de curadas, apresentam outros sintomas, né? Às vezes um pouquinho mais brandos, às vezes uma falta de ar que surge, uma sensação de fadiga. Então, prova disso é que essa doença talvez pode até voltar a aparecer, a gente sabe muito pouco sobre isso. Então, nada melhor do que ter cuidado, né? Claro, é o óbvio necessário, e o óbvio que precisa ser feito, né? Então, não custa nada tomar as medidas preventivas à Covid-19 sempre, até que a tão esperada vacina chegue e possa ser entregue, possa chegar a todas as pessoas. Vamos ver os dados agora sobre Patos de Minas, os casos e as internações, até porque a gente começa a semana agora, já que a gente não tem esse boletim informativo atualizado nos finais de semana, então a gente faz o comparativo com a sexta-feira da semana passada. Vou começar fazendo a leitura desses dados principais, Ludmila, e em seguida então você vem aqui com os dados, né, o comparativo em si. Primeiro a gente vai para os casos tratados, que na sexta a gente tinha 1.904, hoje a gente tem 1.911. O percentual de cura, a gente tem uma pequena mudança, na sexta-feira estava em 88,60, hoje 87,38. As pessoas que estavam se recuperando em casa eram 183, hoje são 209. Os casos confirmados, 2.148 para 2.186. Os casos internados, aí a gente vê que teve um aumento de 8 para 12 e os em leitos de UTI de 3 para 4 e infelizmente mais um óbito registrado de 53 para 54 agora. Jéssica, eu vejo com muita preocupação esses novos números da Covid-19, porque refletem exatamente a flexibilização e até mesmo a falta de cuidados preventivos à Covid-19, que é a única coisa que a gente pode fazer nesse momento. E olha só como os números cresceram e de forma importante quando a gente compara sexta-feira com a segunda-feira. São mais 7 pessoas curadas da Covid, mais 26 pessoas em isolamento domiciliar se recuperando da doença, mais 38 casos confirmados, um número alto,
mais 4 pessoas internadas, sendo mais uma pessoa internada em leito de UTI. Infelizmente, perdemos mais um patense para a Covid-19, totalizando 54 óbitos ao todo. E quando a gente observa a taxa de ocupação hospitalar, é outra preocupação. Números desfavoráveis, esse que a gente tem na tela agora, mas também a taxa de ocupação hospitalar subiu e muito em relação à sexta-feira, que mostra que a taxa de transmissão em Patos de Minas tem se mantido para o alto. Olha só a quantidade de pessoas internadas a mais entre suspeitos e infectados e casos infectados. Olha só, com relação principalmente a internações em leitos clínicos. Leitos de UTI se mantém com 4 pessoas, mas leitos clínicos são 23 pessoas se recuperando da Covid-19. E lá embaixo, a gente reflete diretamente isso em números. Com relação a esse percentual, poderia até ser muito maior, mas provavelmente da região tem menos pessoas internadas, computando somente ali casos de infecções de Patos de Minas, que é o peso maior para esse percentual. Então, assim, é aquele momento de total cautela, de total cuidado, porque de longe esses números são favoráveis.